Brasília, vamos à capital federal para conversar com o João Pedro Melo. Ele traz mais uma vez informações a respeito da PEC dos combustíveis. Eu já nem mais sei que texto que é, viu, João Pedro? Porque essa PEC vai, volta, vem, vai de novo, tem alteração, alternativa pra lá, pra cá. E agora, do que se trata, hein, João Pedro? Boa tarde pra você. Oi, Fábio. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso que você falou. O texto foi, voltou, acabou sendo desidratado. E agora o que a gente tem é que essa proposta de emenda à Constituição que trata sobre os combustíveis, ela vai ser, ou melhor, foi enviada por um deputado, né? O Cristino Áureo, foi enviada ontem, trata exclusivamente sobre o zeramento do imposto do diesel. Bom, dessa vez, né, essa questão passou por cima do Ministério da Economia, seria então a proposta apoiada pelo governo federal, e o governo aposta então nessa PEC que permite a redução dos tributos sobre os combustíveis, só que uma PEC mais ampla do que aquela que foi combinada com o ministro Paulo Guedes. O texto então já foi entregue pela Câmara dos Deputados. Cristino Áureo agora recolhe então as 171 assinaturas que são necessárias exatamente para apoiar essa proposta de emenda à Constituição. Áureo é do PP, ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro que tem feito a articulação, vamos dizer assim, articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. E essa questão acabou gerando uma espécie de desgaste nos bastidores com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que estava do lado do presidente Jair Bolsonaro ao longo dessa semana, a gente lembra bem, na retomada dos trabalhos do Congresso, tinha a intenção de fazer uma espécie de corpo a corpo com os parlamentares lá no Congresso Nacional a respeito dessa proposta de emenda à Constituição, só que isso não foi possível. O presidente Jair Bolsonaro pegou ele pela mão, os dois foram embora juntos e não falaram com nenhum dos parlamentares. Mas dentro, né, dessa sessão que ocorreu lá, o presidente Jair Bolsonaro fez uma espécie de apelo aos parlamentares do Congresso Nacional. Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê os poderes para zerar o imposto do diesel, do gás de cozinha. Nós já zeramos, para enfrentar esses desafios, buscar alternativa para o preço de combustível, e em parte o preço é alto pela roubalheira ou péssima administração do passado. Bom, um detalhe que a gente tem que também trazer é que inicialmente essa PEC trataria sobre vários assuntos, ela acabou sendo desidratada, mas agora ela foi hidratada de novo, porque está tratando especificamente então sobre diesel, gasolina, etanol e também gás de cozinha. Esses são os temas que estão nessa proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Cristino Áureo. Nos bastidores, a informação é de que Arthur Lira apoia esse texto que foi enviado então para o Congresso Nacional. A PEC permite o seguinte, que estados cortem o ICMS sobre os combustíveis, o que pressiona ainda mais o governo e aumenta o desgaste entre eles e o presidente Jair Bolsonaro. Integrantes da equipe econômica avaliam o seguinte, que a proposta é uma loucura surreal que pode acabar com a economia. Assim, qual vai ser o impacto, então, dessa proposta de emenda à Constituição até agora? 54 bilhões de reais, esse é o impacto nas contas públicas, e se a PEC fosse apenas com o diesel, ou seja, tirasse todos os outros combustíveis, o impacto seria de 17 bilhões de reais, ou seja, a gente está falando de muito dinheiro e é uma situação que ainda vai ser discutida no Congresso Nacional. Muito bem, João Pedro Melo trazendo informações de Brasília. Quem não está gostando nada disso é o ministro Paulo Guedes, né? Tudo foi feito, ao que parece, nas costas do ministro, né, João Pedro? É exatamente isso, viu, Fábio? E é uma questão que gera um certo desgaste. A gente estava acompanhando, hoje mais cedo tivemos um evento da Caixa Econômica, um evento com participação de Paulo Guedes, participação também do presidente Jair Bolsonaro. Os dois, inclusive, estavam bem afastados, não chegaram a conversar ali no evento, ou seja, ao que tudo indica, uma espécie de atrito ali que deve ser resolvida nesse fim de semana, viu? Muito bem, valeu, João Pedro. Boa tarde. Valeu, até mais, boa tarde. João Pedro Melo trazendo todas as informações do Distrito Federal.